presente quando os nossos amigos nos deixam, quando o medo aparece. O Senhor está. E nós queremos descansar isso, o nosso coração nisso, descansar a nossa alma nisso, de que o Senhor está. O Senhor está. O Senhor sempre está. Se nós olharmos para o lado, o Senhor sempre está. Sempre vai estar. Nunca nos deixou até hoje. Não vai deixar hoje. Não nos abandonou naquela cruz. Não é hoje que o Senhor vai fazer isso. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por nos achar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quando eu casei, eu tinha 21 anos. E eu sempre tive uma sensação, não sei se você teve, se você que já casou teve, ou ainda tem talvez. Eu sempre tive uma sensação de que se desse alguma coisa errada eu voltar para casa. É uma sensação, tipo, ó, casei, mas se não der certo eu volto para casa. E às vezes eu pensava assim, e se eu me endividar um dia eu falo com meu pai. E olha que meu pai não era... era meio bravo. Mas quando eu encontrei Jesus e eu vi quem Ele é, esse pensamento saiu. Porque hoje eu vejo que se alguma coisa sair fora do meu controle, não sai do controle de Deus. Isso me dá uma segurança. Não que eu fico prevendo ou desejando que aconteça alguma coisa, mas eu fico tão seguro. E não é mais o meu pai terreno, agora é o meu pai do céu. Isso me traz uma paz de que eu posso caminhar, entende? De que eu posso prosseguir, de que eu posso levantar minha cabeça pela manhã e enfrentar as coisas que a vida tem, os medos que eu tenho, as lutas que eu preciso vencer e as dificuldades que são me apresentadas, né? Todos os dias. Mas eu tenho uma segurança de que se não der certo, eu corro para Ele agora. E é tão fácil agora que eu não preciso nem entrar no carro e ir para casa. Onde eu estiver, eu só boto meus joelhos no chão, ou só levanto as minhas mãos, ou só fecho os meus olhos. E eu rapidinho estou com Ele, e Ele fala, calma, fica tranquilo. E essa segurança a igreja nenhuma dá, pastor nenhum dá, homem nenhum nessa terra dá. Só Jesus pode dar. É a torre forte. Ele é aquele homem que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o vale é bom? Não, porque o vale é horrível. Eu não temerei mal algum porque Ele está comigo, ainda que eu passe por esse vale. E aqui entre nós, se você não passou por nenhum vale da sombra da morte, fica tranquilo, vai chegar a tua vez. Faz parte do processo. Todos nós passamos por vales de sombra, de morte. E nesse momento é que vai valer a sua fé. É nesse momento que a sua fé vai ser provada. Nossa fé não é provada quando está tudo bem. Nossa fé é provada quando não está bem, aos nossos olhos. Abra comigo em João capítulo 4. Tu que estás além. Versículo 1 diz assim:
Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia mais e batizava mais discípulos que João, embora não era Jesus mesmo quem batizava, mas seus discípulos, deixou Jesus a Judéia e partiu para a Galiléia. Entretanto, era necessário passar por uma cidade chamada Samaria. Assim que chegou na cidade de Samaria, chamada Sicar, assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira de um poço. Isso aconteceu por volta de meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu Jesus: dá-me um pouco da água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhes a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual mesmo ele bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais voltará a ter sede. Ao contrário, a água que eu der tornará nele como uma fonte de água, jorrando para a eternidade. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais ter sede e nunca precise voltar nesse poço. Disse Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. Disse a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: disseste bem ao dizer que não tens marido, pois tivesses 5 maridos, e este que tu tens hoje não é teu marido, não é teu marido. Quanto isto falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, adoram em Jerusalém. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer que está próxima a hora e é este o momento, que nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e está chegando, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que és o Messias que está por vir. Eu sei que o Messias que está por vir, quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Disse Jesus a ela: eu que te falo, sou o Messias. Amém. Esse texto, ele conta a história de um encontro entre uma mulher samaritana e Jesus. E se eu pudesse dar um nome melhor, talvez, para essa mensagem de hoje, eu diria um encontro revolucionário, um encontro transformador. Essa mulher, ela tinha uma situação difícil na vida dela. Ela teve 5 relacionamentos, 5 maridos. Ela estava com o 6º. E nenhum foi dela de verdade. Ou seja, eram homens que não eram dela. Ela teve relacionamentos extraconjugal. Essa mulher estava vivendo momentos de muita vergonha. Por que ela foi buscar água ao poço ao meio-dia? Porque meio-dia era um horário que ninguém buscava água. Porque é um horário que o sol incidia com muita força, então ninguém buscava água ao meio-dia. Por que ela ia meio-dia? Porque ela não queria encontrar com ninguém. Era uma mulher que vivia isolada. Talvez, vamos trazer para hoje, depressiva. Porque a depressão isola, te traz medo. A pessoa depressiva tem vergonha de se encontrar com pessoas e ela perguntar como tu tá, como está a tua vida, como você está vivendo. E ela ia ao meio-dia porque, com certeza,
ela tinha receio de encontrar alguém, ou qualquer um. E Jesus sai da Judéia, de um lugar de discussão, um lugar onde havia uma discussão lá em Judéia. Estavam os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista discutindo quem batiza mais. Qual é a igreja mais top? Qual a igreja mais de Deus? Qual é o grupo de louvor mais legal? Qual a igreja que batiza mais? Qual a igreja que tem mais célula? Qual a igreja mais poderosa? Qual a igreja que tem o templo maior? Isso só acontecia no tempo de Jesus. Hoje as pessoas não se preocupam com essas coisas. Só naquele tempo. E havia essas discussões infantis, pequenas, de números, onde alguém é medido pelo que tem, não pelo que é. Onde alguém é medido pelo número de discípulos que tem, e não pela qualidade das pessoas que eles estão gerando. E esse lugar também havia uma discussão. E Jesus, ouvindo aquilo, ele estava ali no meio da conversa, e discute daqui, discute dali. Jesus sai. Quer saber? Vazei. No linguajar de hoje, né? Vazei. Não sou cano, né? Mas eu vou vazar. Vazei. E Jesus sai dali e foi em direção a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E ele passando por Samaria, ele encontra essa mulher. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus: saia de qualquer lugar de discussão e confusão. Não fique em lugar de disputa com ninguém. Não dispute. O seu lugar que Deus tem para você é seu. Você não vai precisar disputá-lo. Se você tem que disputar alguma coisa, porque não é seu. E se não é seu, não pegue. Não pegue nada que não é seu. Deixa a porta abrir. O Apocalipse diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Então, se ele não abriu, não arrombe. E a porta que ele fecha, e a que ele abre, ninguém fecha. Então fica tranquilo. A porta não está fechada para você, não é para você. Mas era uma porta top. Era tudo que eu queria, era o meu sonho. Era o seu sonho, mas não é o sonho de Deus. E o sonho de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então não arrombe. Saia da discussão. Jesus viu aquilo e falou: quer saber quem batiza mais? Eu não vim fazer isso, eu não vim discutir essas coisas. Quem toca mais, quem prega mais. O Judson fala um negócio interessante. Ele disse que toda igreja tem que ter uma caixa de microfone na entrada. Cada pessoa que entra pega um e fala: ó, é o seu, não disputa com ninguém. Porque em muito lugar as pessoas querem discutir, brigar. Aí eles abandonam o Deus de barro, mas começam a idolatrar o microfone. Abandonam o Deus de barro, mas começam a idolatrar pregadores. Continuam com deuses, a idolatria igual. Jesus saiu do meio disso e foi para Samaria. Primeira coisa que eu aprendo: sai de um lugar de contenda, de confusão, de busca, de disputa, e vai para um lugar que tem gente com sede. Tem gente com sede esperando o que Deus colocou sobre você. Eu vou dizer uma coisa para você. Em Coríntios, Paulo fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Você é de barro. Sabe o que significa isso? Se cair, quebra. Sabe por que o vaso é de barro? Para que a excelência não seja do vaso, mas do oleiro. Então nós somos de barro e nós podemos quebrar a qualquer momento. Amém? Mas dentro do vaso tem um tesouro. Então o que está dentro de você é o que vale. E o que Deus colocou em você, você não tem noção do poder que tem sobre a vida de alguém. Tem tanta gente com sede indo buscar água ao meio-dia num poço, e a gente disputando lugarzinho, disputando coisinha. Ei, em nome de Jesus, eu te abençoo com o entendimento de que Deus quer que você saia de um lugar de confusão e vá para um lugar de simplicidade, um lugar onde a água corre. Um encontro com Jesus. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Sempre algo nosso é tirado e dele é colocado. Um encontro com Jesus. E quando eu falo que um encontro com Jesus, ele pode acontecer de várias maneiras. Ele pode acontecer no seu quarto, ele pode acontecer no seu carro, ele pode acontecer numa reunião como essa, num encontro com Deus, no monte,
no trabalho, no momento de maior tristeza da sua vida. E normalmente nesses momentos mais difíceis é os encontros maiores. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis a gente não tem saída. E quando não há saída e todas as possibilidades falharam, aí Jesus entra. Jesus gosta de entrar nesse lugar onde não dá para gerar filhos. Sabe o ventre estéril? Jesus gosta. Thelma, como é que você sabe? Eu sei, Samuel nasceu de um ventre estéril. Sansão nasceu de um ventre estéril. Isaac nasceu de um ventre estéril. Os grandes homens da Bíblia nasceram de ventre estéril. Jesus nasceu de uma mulher virgem. E Jesus gosta. Como que vai nascer? Eu gosto, eu faço questão de trabalhar no impossível. Eu gosto quando não dá mais. Aí é minha vez. Eu deixo o Capitão América agir, eu deixo o Hulk, eu deixo o Thor, todo mundo age. Aí não deu, eu entro. Entendeu? Ele deixa os nossos heróis falharem. Ele deixa os nossos líderes falharem com a gente. Ele deixa os nossos heróis falharem. Ele permite, queridos, que nossos pais da terra falhem. Para quê? Para que a gente se volte para Ele e fale: Senhor, e agora? Agora sou eu. Agora eu posso. Posso ou não posso? Pode, Senhor, não tem mais saída. Então tá, os teus heróis falharam. Os nossos heróis falham. E se não falhou ainda, fica tranquilo. Vai falhar. Alguns desses encontros não fomos nós que marcamos. Essa mulher marcou um encontro com Jesus ao meio-dia no poço? Não, Jesus, estou indo aí, me aguarda 7 horas no culto, fala comigo. Não, ele não marcou um encontro. Ela não marcou um encontro com Jesus. Ela foi no poço pegar água. Coisa mais simples. Tem coisa mais simples que buscar água. Principalmente naquele tempo no deserto. Buscar água. Tinha dinheiro no banco. Fazer compra. No Giasse. Vou fazer uma propaganda aqui. Não sei que é mais barato. Não, pula. Jesus que marca o encontro. Muitas vezes a gente não marca esse encontro. Quando a gente menos espera, Ele aparece. Ele marca esses encontros conosco. Era necessário passar por Samaria. Enquanto estamos lutando com os nossos medos, com os nossos desertos, com os nossos poços, Jesus aparece. Todos nós temos os nossos poços. Todos nós temos os nossos poços que a gente vai buscar água. Todos nós temos fontes de água que não é Ele. E Ele vai lá encontrar a gente lá. Se você tem alguma fonte, se a tua fé está dilacerada e você está confiando em um pouquinho em tudo, Deus vai aparecer lá, nesse lugar onde não sacia você completamente. Essa água que sacia você por um tempo. Esse lugar onde temporariamente traz uma sensação boa. Ele vai lá. E se a religião for esse lugar, Ele vai lá. Ele vai fazer a religião frustrar você. Não importa o que vai fazer você se frustrar. Esse lugar, esse poço, onde dá uma água que mata a sede temporariamente. Esse lugar onde você fica, estou bem, amanhã está mal. Esse lugar que sacia você por uns dias, mas faz você voltar lá. Esse lugar, Ele vai encontrar você lá. Jesus nos encontrará onde nós nos escondemos, as áreas que mais temos vergonha e medo de expor. É ali que Ele quer tocar, não para julgar, mas para curar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho certeza, você que está aqui, tem áreas da sua vida que você teria pavor de expor aqui num telão. Tem temores e tremores no seu coração, que se porventura alguém pegar um microfone aqui e começar a falar, fica vazio aqui. Esse lugar de medo, de temor e tremor, é que Ele quer colocar o dedo dele. Mas vai doer, Thelma? Vai. Porque nenhuma ferida é bom de ser mexida. Mas nenhuma ferida coberta cura. Toda ferida para ser curada tem que ser exposta. Ela é protegida para evitar de chegar algumas coisas ali, mas não pode ser escondida. E Deus
Jesus, ele gosta de ir exatamente ali. Pedro, depois de trair Jesus 3 vezes, ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Mas que assuntinho é esse? Eu acabei de te negar 3 vezes. Jesus foi exatamente onde doía nele. A Bíblia fala de uma mulher sírio-fenícia que estava com seu filho enfermo. É isso, né? Sua filha enferma. Olha que interessante, ela era sírio-fenícia, ela era grega. Os gregos eram extremamente arrogantes, soberbos. Meu querido, ninguém encostava neles para discutir nada. E agora um menino de Nazaré, um Jesus de Nazaré está aí, passando na rua. Uma mulher grega nunca ia se humilhar para um de Nazaré. Um cara de Nazaré, sai coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? E agora essa mulher está clamando por Jesus. Ela começa: Jesus, e a Bíblia fala que Jesus ignora ela. Gente, Jesus, pode ler o texto, Jesus ignorou a mulher. Está escrito assim: Jesus ignorou ela. Não é o Jesus que eu conheço. E aí a Bíblia fala que os discípulos falam: Jesus, a mulher está perturbando. Olha, a mulher não para de gritar o teu nome. Manda embora. Fala alguma coisa, fala: Deus te abençoe, faz alguma coisa, manda embora. A mulher está ali, ó, com submissão, perturbando. Jesus fala: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Cara, Jesus te chamou aquela mulher de cadela, de cachorra. Parou para pensar nisso? Você parou para pensar nisso? Que coisa forte que Jesus falou. E quando a mulher ouve isso, a resposta dela era o que Jesus queria. Jesus extraiu dela exatamente o que ele precisava. Ele diz assim, ela diz assim: mas os cães também comem do que cai da mesa dos seus donos. Yes. Ela era uma mulher grega, arrogante e soberba, e agora ela está dizendo assim: não tem problema, pode me chamar de cachorro, mas eu preciso de ti. Sabe o que Jesus disse? Não vi fé em Israel igual essa mulher. Ela conseguiu, a filha dela foi curada. Sabe onde Jesus tocou nela? Na soberba dela. Eu quero ver você descer, filha. E Jesus foi apertando, ignorou, ela continuou. Jesus chamou de cachorro, ela continuou. Mas eu sou cachorro, mas eu como da mesa que cai da mesa. Não tem problema. Jesus falou: filha, tu chegou num ponto de humildade que eu queria. Pode ir, tua filha está curada. Jesus sempre vai tocar em áreas da nossa vida que a gente tem medo, que a gente não quer expor, as nossas soberbas, as nossas seguranças. Se a sua segurança é o dinheiro, ele vai tocar ali. Lembra do jovem rico? Jovem rico, como é que eu faço para herdar o reino, para te seguir, Jesus? É simples. Segue as leis, os mandamentos, ama o teu próximo. Eu faço tudo isso, eu vou na igreja, dou o dízimo, sou crente, bonito, tudo. Está tudo legal comigo, Jesus. Então tá, agora só falta uma coisinha para ti. Vende tudo e dá para os pobres. Para quantas pessoas Jesus falou isso? Na Bíblia? Uma, só para ele. Por que Jesus falou para aquele jovem isso? Porque aquele jovem ali, a ferida dele, o problema dele, o Deus dele, era o dinheiro. Jesus sempre vai tocar nos deusezinhos da nossa vida. Ele vai direto no ponto. Ei, filha, por que tu falou aquilo? Tu ouviu? Ouvi. Por que tu está pensando isso? Senhor, tu sabe. Sei. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente passa por provas, por momentos de provações, onde pessoas nos ferem, a gente não perdoa, a gente não libera, sabe o que acontece? A gente entra num ciclo de reprovação. Você faz uma prova de matemática. Eu lembro quando eu estudava, eu tinha uma matéria que eu odiava. Eu sempre gostei de matemática, mas tinha uma matéria que eu não gostava, chamada logaritmos. Quem lembra do logaritmo?
Era apavorante. O log do log, eu nunca entendi aquele log no meio do número. Porque número é número, letra é letra, e tinha aquela letra no meio do número, eu nunca entendi. E aquilo ali foi uma luta para mim. Eu lembro até o nome da professora, Isabel. Apavorante. Ela se converteu, Isabel, aleluia. E parou de ensinar o logaritmo para os outros, eu acho. De torturar os irmãos. E eu lembro do logaritmo. O que eu ia falar? Esqueci. Minha mente foi. Prova. Obrigado, amor. Prova, logaritmos. E aí a prova. E aí eu lembro que a primeira prova eu tirei 0. Falei, que raio. O que eu tive que fazer de novo? Outra. E se eu não tirasse uma nota razoável, eu tive que fazer outra. E se eu não tirasse uma nota razoável? Outra. É igual teste de volante. Teste de volante. Tu faz uma vez, não passa. Aí daqui a pouco tu começa a sonhar com cone. Né? Tu começa a sonhar com baliza. Porque aquilo ali começa a ficar crônico. Tu passa uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5. Pronto, é crônico, é pavor, virou fantasma. Agora eu não posso mais ver um cone. Igual eu, fiquei apavorado, não podia ouvir falar em logaritmo. Porque eu amo logaritmo. Até hoje, me dá um negócio o logaritmo. E olha que eu sempre gostei de matemática. Então, queridos, quando Deus permite provas na nossa vida, situações que a gente vai ter que passar pela prova e a gente reprova, a gente vai passar de novo. E vai vir uma prova talvez mais difícil naquela matéria que Deus quer ensinar a gente. Então, se alguém feriu você, quer um conselho, perdoa de uma vez. Aí não vem outra. Já libera essa prova. Entendeu? Porque é verdade. Você sendo aprovado, Jesus olhando para você dizendo, isso mesmo que eu queria de você. Eu queria que você se humilhasse. Você se humilhou, top. Muito bom. Essa prova você não passa mais. Quando a gente é aprovado, a gente não precisa voltar a fazer a prova. Quantos estão entendendo isso? Tem muitos aqui passando por prova que você já passou um dia. É a segunda ou terceira vez, porque você foi reprovado na primeira. Quer um conselho? Age diferente dessa vez. Age com outro coração. Pede o coração de Jesus nessa situação. Sabe aquele parente que sempre machuca você, sempre espeta? Sabe aquele amigo que faz um comentário lá no Face que sempre vai espetar? Abençoa ele. Fala, Jesus. Vai lá e curte uma foto dele. Vontade de discutir. Não, vai lá e curte. Te amo. Manda um eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Telmo, está sendo falso? Não. Eu estou lutando contra a minha maldade e agindo com o coração de Deus. E você vai ver, se você botar o seu joelho no chão, falar assim, Jesus, sabe fulano? Não mata, Senhor, só aleja. Não, lógico, tu não vai orar assim. Tu sabe aquela pessoa, Senhor? Eu queria que o Senhor abençoasse ela. Eu não sei as dores que ela tem, eu não sei os motivos que ela tem, eu não sei os medos que ela tem. Eu queria que o Senhor derramasse bênção sobre ela. Quando você levantar dali, você vai sair cheio de Deus. Escuta o que eu estou dizendo. Você vai sair aprovado, com o coração livre. Melhor coisa que você faz. Um encontro com Jesus faz isso. Interessante. A mulher perguntou, a adoração é nesse poço ou em Jerusalém? A adoração com Jesus, Jesus não vai na aparência, ele vai na essência. A mulher chegou assim, Jesus, onde é que a gente adora? Nesse poço? Esse poço quem deu foi Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Cara, o poço não era fraco. Aqui entre nós, era um poçaço. Existe? Não sei. Era altos poço. Era um poço de Jacó. Imagina. Isso aqui é o microfone que Paulo pregou. Jesus pregou no Sermão do Monte. Já pensou? Que microfone? Quanto que valeria num leilão? O poço de Jacó. E Jesus
vindo de Jerusalém, e a mulher pergunta: onde é que a gente adora, Jesus? É aqui ou lá, em Jerusalém? Como é que funciona, Jesus? Como é que o culto é certo? É tocar de costa para a igreja ou de frente para a igreja? Como é que é certo, Senhor? Como é que a gente faz? Como é que é a igreja? Como é que é o certo? Como é que é o culto certo? Qual é a igreja que está fazendo certo? Qual é o modelo de crescimento? O que é o certo, Jesus? A gente fica preocupando com a forma. Como é que é a melhor forma? 12 passos para discipular, 13 passos para a vitória, 15 passos para aquilo, 200 passos para aquilo. Só tem um passo. Dá um passo em direção a Jesus, que o resto ele faz. Dá um passo em direção a Ele, que o resto ele muda. É muito passo, é muito passo. Eu pego um livro, dou passos para... Eu já me apavoro. Porque é muito passo. Onde é que está na Bíblia passos para isso? Os passos que eu conheço, os passos de Jesus indo para a cruz. E os passos de Jesus me curaram e me libertaram e me deram a vitória necessária para a minha vida. E aí a mulher, Jesus acabou de sair de uma discussão. A mulher quer discutir com Jesus teologia. Aí Jesus, cabeção. Jesus não fala isso, ele fala: filha, não é nem aqui e nem aqui. É aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como? Tô nem aí. Vai ter guitarra? Vai ter bateria? É com música? É chorando? É no quarto? É no trabalho? Onde é? Como é? Em espírito e em verdade. Jesus tirou da aparência e trouxe para a essência. Jesus sempre sai da aparência. A Bíblia fala dos fariseus, são como sepulcros caiados. O que é ser um sepulcro caiado? Ele era por fora belo, bonito, semi-querubinizado. Sabe? Tu olha pro cara, o cara, não, esse cara, ele está pré-arrebatado. O cara faz uma oração, tu impressiona. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu vou dizer aqui é sério. Infelizmente é uma verdade. Nem tudo que nós aplaudimos aqui na terra é aplaudido no céu. Nem todas as pessoas que sobem em púlpitos e altares e fazem shows e músicas e pregações lindas estão sendo aprovadas por Deus. Deus pode estar fora disso. Porque Deus não está na aparência. Deus está na essência. E Deus conhece a minha e a sua essência. E nessa noite Ele não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado com a sua essência. Ele está preocupado com como está o seu coração. Como você está. Você está livre ou você está preso? Você está livre para amar e perdoar? Você está livre para caminhar a segunda milha? Você está livre para dar o segundo lado da face? Ou não? Então você está preso. Muito bonito. Muito bonita a sua pregação, Thelma. Mas o meu coração é o Senhor que conhece. Abraão, adorarão ao Pai. Sempre que a gente se encontrar com Jesus, Ele vai revelar o Pai. Jesus disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. Jesus diz no Evangelho de João o tempo todo: aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Todo encontro com Jesus, Jesus vai revelar o Pai. Jesus vai dizer: ei, Pai. Ele é seu Pai. Então os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Olha o que Jesus diz. Não é a Deus, Jeová, Yeshua. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então todo encontro com Jesus, Ele revela o Pai. Ele não vai revelar outra coisa. Ele vai revelar primeiro o Pai. Depois Ele vai começar a revelar outras facetas de Deus. Mas a primeira que Deus quer revelar pra gente é o Pai. Eu fui ministrar em Capão da Canoa com os irmãos lá e foi um culto, meu Deus. O Fabiano estava lá, o Mateus, foi muito legal. E interessante que o que Deus falou conosco lá foi isso.
que a primeira coisa que Ele quer revelar para nós é o Pai. E Deus começou a ministrar com a gente lá sobre isso, sobre esse coração de que Deus se revela. Como que Ele se revela? Ele se revela que Deus é bom, amém? Porque é interessante, Deus é bom, quantos concordam? Quantos concordam que Deus é bom? Nossa, isso é verdade ou não é? Mas quantos já experimentaram verdadeiramente da bondade? Quando você experimenta verdadeiramente da bondade, você entende que Ele é bom. Sabe quando que você sabe que Deus é misericórdia? Quando você muito pecou e precisou da misericórdia. Aí você vai dizer, Deus é misericórdia. Quando você sabe que Deus é paz? Quando você vem de uma tribulação, de uma angústia, de uma depressão do inferno, e de repente Deus te encontra com uma paz sobrenatural, e a tua casa está em guerra, mas você não perde a paz. Aí você vai dizer, Jeová Shalom, Ele é um Deus de paz, Ele é o príncipe da paz. Como é que tu sabe? Ele se revelou para mim no meio da minha guerra. Quando Ele se revela algo, nós entendemos que Ele é. Por isso que muitos de nós não chamamos Ele de Pai, não encontramos Deus como Pai. Por quê? Porque Ele ainda não foi revelado como Pai. Porque você ainda talvez não se achegou a Ele como um filho. E aí eu posso entrar em vários motivos. Um deles é a referência de pai que você teve na terra, que impede você de ver Ele como Pai e se achegar a Ele como Pai. Como eu falei, eu sempre cresci assim, tira nota boa, ganha alguma coisa, tira nota ruim, apanha. Eu sempre cresci assim, né? Faz o que é bom porque eu mandei, beleza, não fez, vara. Então era uma lei da recompensa. Eu sempre cresci em casa com a lei da recompensa. Faz o que eu quero, beleza, não fez, lenha. Então sempre a recompensa. E eu cresci, fui ter um relacionamento com Deus, me converti, eu falei, Deus, vamos lá, o que tu quer que eu faça para ganhar alguma coisa? Eu estou precisando de uma bênção, o que o Senhor quer que eu faça? Aí eu comecei a pegar, fazer tudo, vamos lá, e fazia tudo que era preciso, 7 dias por semana na igreja, porque eu achava que aquilo ali me daria condição de pedir alguma coisa. Entende? Eu me relacionava com Deus conforme eu aprendi. Aí um dia Ele me pegou, fez a casa cair, me derrubou do cavalo, falou, filho, que papo é esse que você está fazendo, achando que tu... Deixa eu te falar uma palavrinha. O que foi, Jesus? Graça. Senta aqui, eu quero te falar sobre a graça. O que foi, Jesus? Graça. Graça é o seguinte, você não merece, mas eu te amo. E se você não fizer nada, eu continuo te amando. E se não continuar fazendo nada ainda, eu te amo igual. E o que eu preciso? Eu cuido de você, você é meu filho. Primeiro seja meu filho, depois trabalha para mim nas minhas coisas. Eu falei, oh, aleluia. A revelação do Pai. O encontro com Jesus sempre vai saciar a sede de que nada e ninguém pode saciar. A sede pela eternidade que está dentro de nós. A água que corre para a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um ser eterno. Eu lembro muito bem de quando eu pulava carnaval. Eu pulava 5 dias dos 4. Era o sonho do meu consumo. Carnaval. Chegou o carnaval. Me esquece. Ninguém me acha. Porque aquilo lá me saciava, sabe? Mas era bom. Minha carne dava pulo, né? E aí, eu queria saciar algo dentro de mim que a religião não saciava. Eu tinha uma religião, nunca vai saciar. E aí eu queria saciar. Na verdade, a sede que eu tinha era pela eternidade. E eu não sabia. Eu lembro que eu vinha depressivo da Night Song. Peguei, joguei a rede, peguei uns 3. Isso aí. Vinha da casa do Rock. Eu dizia pro meu pai, eu vou pra casa do Rock, ele achava que era o meu amigo, o Rock. O Rock. Aí eu vinha chorando. E eu não entendia. Aí um dia o Tomé, o meu amigo, que me evangelizou, chegou pra mim e falou assim, Thelmo, vem participar de um louvorzão.
Falei, o que é isso? É coisa de crente? Porque eu tinha uma vizinha crente. E a vizinha crente, ela fazia os cultos domésticos na casa dela. E meu filho era um griteiro. Eram umas línguas que eu não entendia. Falava tipo uns aborígenas. Hoje eu sei que é língua estranha. Mas naquele tempo eu não sabia nada. Eu falei, meu Deus, esse povo é maluco. E aí os filhos dela não podiam jogar bola com a gente, nem videogame. Eu dizia, esse povo é louco, não joga bola, grita igual uns loucos, não joga videogame, não vê televisão. Ui, tá amarrado. Eu não falei porque eu não sabia falar isso. Aí eu pensei, é coisa de crente, Tomé. É, eu não gosto de crente, mas é um louvorzão, é música. Falei, eu vou então. Mas eu fui com medo, gente. Cheguei lá, me deram um negocinho redondinho, louvorzão. Ai, ai, ai. Isso aqui não pega. Vai que o espírito do aleluia pega a gente. Esse espírito do griteiro aí. Eu ficava com aquele negócio, entrei. Fiquei na última fileira, gente, lá no fundão, assim. Pezão. E aí, eu entrei naquele negócio, comecei a ver aquele povo cantar, as mãos pra cima assim. Falei, isso aqui não é o show do Skank. Show do Skank, o pessoal faz essas coisas. Eu sei como é que funciona aqui. E aí, pai, de repente um chorando lá, outro chorando lá, um no chão lá. Rapaz, é aquele negócio, o espírito do aleluia começou a me pegar. Começava a ver as letras, eu não lembro até hoje o que estava escrito, mas eu chorei, gente. Comecei a ver aquela letra, comecei a chorar, chorei tanto que eu me ajoelhei. E eu soluçava chorando, e o meu amigo Tomé ficou feliz. Falei assim, agora ele aceitou, agora acabou, peguei ele. Aí ele veio, Thelma, aceita Jesus, e eu falei assim, não. Porque na minha cabeça eu ia virar crente. E o crente não joga bola. Eu falei, eu não vou largar meu futebolzinho. Vou parar de usar bermuda? Eu não. Aí eu falei assim, não. Mas o que está sentindo é bom, ruim é bom. Então, cara, é Jesus, aceita ele. Não. Porque para mim aceitar Jesus era virar crente. Aí eu fiquei, gente, eu chorei 1 hora. Aí passou música em música, eu não lembro de mais nada. Eu lembro que foi o melhor choro da minha vida. Jesus me tocou e eu não sabia que era Jesus me tocando. E era 11 horas da noite, eu já contei, acho aqui. Eu ia para Night Som, porque o louvor não era mais cedo. 11 horas da noite estava começando o negócio, né? No sábado. Eu cheguei em casa, eu entrei, meu pai se apavorou. Saiu correndo. O que foi, meu filho? Bateu o carro, alguma coisa? Porque 11 horas da noite, chegando em casa no sábado, estava errado. E aí, falou, não, pai, eu estou bem. Tá, mas como assim tá bem? Tá tudo bem? Tudo bem, pai, eu vou dormir. Como assim dormir? Tu não vai sair? Não, pai, hoje eu, sei lá, estou tranquilo. O Espírito da aleluia me pegou. E aí, eu não sabia, depois eu fui entender. O Tomé continuou pregando para mim. E eu fui entender que tinha um vazio dentro de mim. Eu tinha um carro, era um garoto de 16, 17 anos. Eu tinha um carro, eu tinha dinheiro, eu não trabalhava. Eu vivia uma vida razoavelmente tranquila. Eu não tinha motivos nenhum para vir chorando na madrugada. Entende? Mas eu tinha, porque dentro de mim, dentro de você, existe um espaço que só Deus preenche. Existe um lugar que se chama eternidade, é um pontinho de eternidade. Esse ponto da eternidade, porque por isso Jesus falou, ó, a água que eu der de beber vai jorrar para a eternidade. Não vai jorrar para cá, vai jorrar para a eternidade. Por isso, querido, que aceitar Jesus é muito mais do que vir da igreja. É entregar sua vida para Ele e dizer, Jesus, faz de mim o que o Senhor quer, faz de mim um vaso novo. Me conduz. Faz habitação dentro de mim. Mora dentro de mim. Arranca essa angústia, esse desespero. Jesus arrancou naquele dia a minha angústia. Eu não precisei ir para a balada. Naquele ano, eu conheci a Vivi, encontrei Jesus, comecei a ir na igreja. Naquele ano, meses assim, indo na igreja, eu tive a opção de ir para o carnaval. Chegou o carnaval, que era o meu grande
problema. E chegou o primeiro dia, verde e branco, no Ilha Mineira. Vocês viram? Eu falei, eu não vou. Aí sábado à noite, eu não vou. Domingo à noite, eu não vou. Segunda à noite, eu não vou. Terça à noite, eu vou. Eu vou, meus amigos me pressionaram. Thelmo, tu é louco, rapaz, o negócio tá bombando, vem cá. Eu falei, olha, eu vou. E a Vivi sempre conta o testemunho que eu estava começando a namorar com ela e ela fez um voto com Deus. Falou, Deus, se ele for e voltar dizendo que foi bom, que gostou, que se arrependeu de não ter ido nos outros dias, acabou. Mas se ele voltar dizendo que não quer mais, é porque ele é meu marido. Corajosa, né? Gente, a Vivi é uma mulher visionária. Eu pesava 65 quilos. Para vocês terem uma noção, eu peso 90 hoje. Eu era um risco. Eu tenho as pernas tortas. Quando eu andava, era abre parênteses e fecha parênteses. Quando a Vivi me conheceu... Não, ela olhou para mim e viu alguma coisa profética. Ela falou, ele não é assim, ele vai se tornar alguma coisa. Eu brinco que eu andava com calça social e camisa do Vasco. Do Vasco ainda. Pra piorar. Se fosse o Grêmio, né? E a Vivi acreditou em mim. Aleluia pela Vivi. Eu voltei da noite, eu fui lá, gente. A coisa mais engraçada é ver quem já tem Jesus pecando. Ele peca sem graça. Ele fica lá. Ele não sabe pecar mais. É a coisa mais engraçada, porque eu ria de viver, eu falei, eu não sei mais pecar, não sei como é que faz. É impressionante. Eu saí de lá assim, meu Deus, o que eu fiz com 17 anos da minha vida? Eu não quero mais isso. Cheguei para Vivi e falei, Vivi, eu não quero mais. Última vez que eu vou num lugar desse. A Vivi, marido. Mas um encontro com Jesus faz isso. Ele pega um cara totalmente vazio e preenche, e dá sentido, e coloca vida. Entende isso? O encontro com Jesus faz isso. Ele coloca vida eterna dentro da gente. Quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, nós geramos sede nos outros. Aí eu comecei a pregar para meus amigos tudo. Meu amigo, aí começou a brotar água dentro de mim. Se você encontrou Jesus e ninguém olha para você e quer conhecer Jesus através da sua vida, é porque você teve um encontro com a religião. Você se tornou um evangélico. Mas se você teve um encontro com Jesus, alguém vai olhar para você e vai dizer, eu quero o que você tem. Alguém vai dizer, ora por mim. Vai olhar para você, ora por mim. Ei, lembra de mim nas tuas orações. Por que pede oração para você? Se despreza você. Interessante, no meu trabalho lá, pessoas me desprezam por ser cristão. Mas quando a casa cai, os casamentos são destruídos, eles me chamam e falam, ora por mim. Por quê? Porque nós somos sal da terra. E o sal, além de trazer tempero, ele provoca sede. Amém? A mulher samaritana, quando ela se converteu ali com Jesus no poço, ela voltou para a cidade dela. E ela chega na cidade dela e fala, gente, encontrei o Messias, encontrei Jesus, encontrei o cara, ele falou comigo, ele me deu água de beber, e ele falou que eu tinha 5 maridos, ele contou a minha vida toda, ele é o homem de Deus, eu encontrei, ele acabou com a minha depressão. E aí o povo veio, a Bíblia fala que o povo veio e falou, eu quero ver Jesus então. Tem um versículo 41, 42, eles falam assim, mulher, nós cremos agora porque nós encontramos ele. Não porque tu falou. Muitas vezes nós conhecemos Jesus, desde pequenininho de ouvir falar, mas não vale. Nós temos que ter um encontro com ele.
Filho de crente, crentinho não é. Ah, filho de crente, tem que nascer de novo. Tem que ter um encontro com Jesus. A minha oração pela Vitória, pela Isabela, é que elas encontrem Jesus. Que elas tenham um encontro com Ele e sejam impactadas pelo amor de Jesus. Elas nunca vão desviar dos caminhos do Senhor. Entende isso? O encontro com Jesus faz isso. Interessante. Jesus nunca nos acusa. Ele nos cura. Eu nunca vi Jesus expor. Quantas pessoas estavam nesse poço? Aí Jesus falou, tu não tem marido. Os 5 que tu tinha não era teu, o que tu tem não é teu. Jesus só expõe alguém sozinho. Jesus nunca machuca. Jesus nunca vai te expor para todo mundo. Ele quer curar você. Ele não quer machucar você. Que Jesus possa nos encontrar em nossos quartos escuros, em nossos esconderijos, que possamos beber da água que Ele tem, que possamos através dele conhecer o Abba, o Pai, que possamos nos achar, que Ele possa nos achar em nossos poços da nossa vida. Todos nós, muitos de nós temos nossos poços, que a gente vai buscar água meio-dia. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu poço que você tem que buscar água meio-dia porque tem vergonha de sair? Qual é o poço que você vai, que você se move em que se Jesus tocar vai doer? É aí que Ele quer tocar. Ele quer te encontrar aí, exatamente aí. E não tenha vergonha nenhuma de dizer, eu preciso que o Senhor me encontre aqui. Porque Ele vai curar. Aquela mulher foi transformada. Deus restaurou a vida dela. Porque se não fosse assim, aquelas pessoas não viriam através do testemunho dela. Que Ele possa, como profeta, revelar nessa noite os nossos medos. Não aquele profeta que diz, assim diz o Senhor, você aí, larga esta vida de pecado. Esse não é o profeta que Deus manda. O profeta que Deus manda, Deus fala assim, vem cá, o Senhor sabe como você está. E esse pecado está doendo. Ele quer que você deixe. Porque daí não machuca, constrange com amor. Que Ele possa, como profeta, revelar os nossos medos e dores para nos curar. Curar do nosso passado, transformar o nosso presente e garantir o nosso futuro. A minha oração nessa noite é simples. Me encontra, Senhor. Me arranca da religião ou de pessoas que de alguma maneira me dão de beber coisas daqui e que eu possa beber da eternidade, que fique algo permanente em nós, que possa jorrar para a vida eterna. O Senhor quer te curar para a eternidade. Amém? Jesus ressuscitou Lázaro, sim ou não? Mas Lázaro morreu. Ele faz coisas em nós para provar que Ele é fiel, para provar que Ele é bom, para mostrar que as características dele são verdadeiras. Ele toca em nós porque Ele nos ama como um pai ama um filho. Mas o propósito maior na minha e na tua vida é a eternidade. O pior não é viver sem Cristo, é morrer sem Ele. O Senhor quer fazer jorrar dentro de mim e de você para a eternidade. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Quero orar com você. Qual é o poço que Ele tem que encontrar você? Qual é o poço que Ele tem que encontrar você? Que Ele precisa encontrar você?
Qual é a área da sua vida que você teria medo de expor? Ou vergonha? Qual é o espaço da sua vida que você não tem coragem? Ele quer tocar em você. Ele quer encontrar você e dizer: olha, filho, eu sei, eu já sabia. E eu te amo, filho. Te amo como você é. Eu não vim aqui expor você, eu não vim machucar você. Eu quero te dar de beber só. Eu quero que você pare de buscar nos homens aquilo que só eu posso te dar. Eu quero que você pare de buscar na religião aquilo que só eu posso te dar. Eu quero que você pare de buscar no dinheiro aquilo que só eu posso te dar. Eu quero que você pare de buscar nos prazeres da carne aquilo que só eu posso te dar. Eu quero te suprir. Se você é órfão, eu quero ser o seu pai. Se você é solitário, eu quero ser o seu amigo. Se você está doente, eu quero ser a cura. Eu quero encontrar você na sua necessidade. A mulher foi no poço para beber de água. Jesus falou: eu tenho água. Se ela fosse dizendo: eu tenho fome, Jesus era o pão da vida. Para aqueles que têm sede de água, Ele é a água que jorra da fonte eterna. Para aqueles que têm fome de pão, Ele é o pão da vida. Para aqueles que estão solitários, Ele é o amigo fiel. Para aqueles que estão em guerra, Ele é o príncipe da paz. Qual é a área em que Ele quer tocar e se revelar? Não quero começar errado, nem fazer do meu jeito. Preciso seguir teus passos, te obedecer. Não quero começar errado, nem fazer do meu jeito. Preciso seguir teus passos, sem me perder. Mas se eu me perder, Tu és o bom pastor e vem me socorrer. Tu és o bom pastor e vem me socorrer. Tu és o bom pastor e vem me socorrer. Vem, 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 papai. 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 Tu és o bom pastor. Tu és o bom pastor e vem me socorrer. Tu és o bom pastor e vem me socorrer. No Salmo 119, último versículo, diz assim:
Eu sou como uma ovelha perdida. Me encontra, porque eu não me esqueci dos teus mandamentos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma ovelha perdida, ela não procura o pastor. É o pastor que procura ela. Você sabia que uma ovelha, quando se perde, ela não grita e ela não corre? Ela não corre porque ela não sabe para onde ir. A ovelha não tem senso de direção. E ela não grita porque o lobo pode ouvir. Ela só fica ali, gemendo, esperando o pastor achar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, deixa ele te achar. Só fica paradinho e seja sincero. Fala: Senhor, eu sou como a ovelha, estou perdido, eu quero recomeçar, mas eu já fiz tudo errado uma vez, quero fazer de novo, mas agora não deixa eu errar. E se eu me perder nesse caminho, Tu é o bom pastor, vem me socorrer. A verdade é que a gente pode se perder nesse caminho. Vamos cantar essa canção mais uma vez, fica de pé. Não quero começar errado. Se essa é a sua oração, Nem fazer do meu jeito. Preciso seguir teus passos, te obedecer, te obedecer. Não quero começar errado, nem fazer do meu jeito, nem fazer do meu jeito. Preciso seguir teus passos, sem me perder. se eu me perder, Mas se eu me perder, diga para Ele: Tu és o bom pastor, que vem me socorrer. e vem me socorrer. Tu és o bom pastor. Tu és Aleluia. o bom pastor, Que me encontra e vem me e socorrer. vem me socorrer. Tu és o bom pastor, que vem me socorrer. Vem, 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 papai. 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 Oh Deus, obrigado por nos encontrar, Senhor. Obrigado por encontrar a gente nos nossos poços, em dias difíceis, em dores, em medos. E o Senhor restaura o nosso passado, transforma o nosso presente e garante o nosso futuro. E nós descansamos nisso. Nós confiamos na bondade que há em Ti. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.